Olá, esse é o podcast Psicanálise com Vinho. Eu sou Júlio César Kunz, psicanalista e sommelier. Eu sou a Juliana Vitória, psicanalista. Hoje a gente vai falar sobre um dos sentimentos mais primitivos, mais destrutivos, um dos 7 pecados capitais. É um sentimento do qual a gente não se orgulha nem um pouco quando o sentimos. É muito mais fácil a gente reconhecer quando vê isso no outro do que poder reconhecer em nós. Então, hoje a gente vai falar sobre a inveja. A gente vai falar de um lugar, obviamente, que não é o de julgar se é um bom ou mau sentimento, enfim, né? Ou se a gente deve ou não senti-lo, e sim de analisar o que está em jogo quando a gente é tomado por esse sentimento, o que está posto em cena e o que isso diz de nós, para que a gente não fique dominado nessa posição. Então, vamos tomar a inveja como um sentimento intrínseco, como todos os outros, né? Ao ser humano. Portanto, a gente não vai, né, acreditar que daria para se livrar completamente da inveja, assim como não teria como a gente se livrar de nenhuma emoção que também nos habita. Então, como tudo em psicanálise, seria uma questão mais de intensidade, a gente pensar num estado mais patológico, né? Num estado invejoso mais patológico, e numa fixação maior a essa posição. Então, estados mais transitórios, vamos dizer assim, né? Que a gente experimenta, né? Esse sentimento, mas que podem se desmanchar, né? Que não nos fixam tanto nesse lugar. Todos nós, de alguma maneira, vamos ter que lidar com isso algumas vezes na vida. A inveja é uma palavra, então, que vem do latim, invidia, e significa olhar com maus olhos. Tem a ver, então, com o olhar, né? Na linguagem popular, isso se expressa, né? Essa conotação se expressa, né? É muito comum que a gente diga que alguém tem olho gordo, né? Ou lança um mal olhado, né? Então, essa ideia de um olhar em direção ao outro que carrega uma carga de destrutividade. A destrutividade é um elemento que vai estar muito presente, né, nesse sentimento, então ele vai ter uma função também importante, né, para a gente poder pensar o que é posto na relação de uma pessoa em relação à outra quando sente inveja. Então, em primeiro lugar, a gente pensaria que a inveja é gerada a partir de uma situação, vamos dizer assim, de falta, de frustração, enfim, né, onde o sujeito, quando está invejoso, sente que não tem algo que ele vê que o outro tem. E frente a isso, o sujeito é tomado por um desejo de destruir isso que o outro tem. Então, o invejoso, ele não vai desejar o que o outro tem, ele vai desejar destituir o outro do que o outro tem. Então, o aspecto, né, da destrutividade, ele vai estar muito presente. E por que alguém desejaria isso, né? A gente pode se perguntar, né? Por que alguém desejaria destituir, né, o que o outro tem, né, de bom, enfim, né? E um dos caminhos que a gente pode pensar é porque tentando destituir o outro ou desejando destituir o outro, eu conseguiria anular, né, isso que me falta, enfim, e não teria que lidar justamente com algo que eu não tenho e que o outro tem. Então, esse basicamente seria o jogo que se estabeleceria no psiquismo de quem está mais tomado pela inveja. A Melanie Klein, ela vai fazer importantes contribuições para a compreensão dos fenômenos ligados à inveja, e ela vai dizer uma coisa que gera um certo alvoroço, assim, algumas divergências, né? Dizem que o Winnicott rompe com ela quando ela propõe essa ideia, que é a ideia de que a inveja não seria somente gerada pelo sentimento de frustração ou privação, mas também, e talvez, sobretudo, por algo ligado à gratificação. Então, vejamos bem o que nos diz a senhora Klein. Ela vai nos dizer que, numa situação em que alguém me dá algo de bom, seria natural que eu pudesse experimentar
um sentimento mais ligado à gratidão. Entretanto, quando o sujeito está muito tomado, né, de uma inveja excessiva, ela vai dizer, seja por algo circunstancial, ou algo mais constitutivo mesmo, que esse excesso de inveja impede, então, a gratidão de poder exercer esse lugar que seria mais natural, e o que acontece é justamente o desejo de estragar o que o outro tem. Então, isso abre um caminho, né, Júlia, assim, bastante importante, porque invoca a questão de como é que cada um de nós suporta, tolera, se abre para poder receber o que o outro tem, e que, obviamente, é algo que nos falta, né? Assim, então, poder reconhecer isso no outro e poder usufruir isso, né, em relação ao outro, reconhecendo que justamente o que o outro tem me falta. E isso é importante, né, porque ela bota esse foco justamente, né, em que às vezes a gente pode ficar presos numa posição mais invejosa, justamente porque não consegue lidar bem com ter que tolerar que por não sermos completos, a gente tem que poder se abrir a reconhecer o que vem do outro e reconhecer que o outro tem sim algo de bom ou muitas coisas boas que nos faltam. A Melanie Klein ela vai descrever então a inveja como o sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável, sendo o impulso então invejoso o de tirar esse algo ou estragá-lo. Além disso, ela vai falar então que a inveja vai se dar numa relação justamente dual, é diferente do que os ciúmes, né, onde incluiria 3 pessoas numa cena, né, a inveja inclui 2, né, é estritamente dual essa relação. E ela vai dizer que essa relação, então, vai remontar, né, essa cena invejosa vai remontar a mais arcaica e exclusiva relação com a mãe, que é com quem a gente, né, Júlio, né, bebezinho lá, vai experimentar e vai ter que lidar com todas as dimensões de sentimentos gerados a partir de situações de frustração, de gratificação, de dar, de receber. Então, a Melanie Klein vai marcar que a inveja vai ser fonte de muita infelicidade desde lá o iniciozinho da vida, né? Isso vai se desdobrando, evidentemente, ao longo da vida da gente, e poder estar relativamente livre da inveja, porque, né, totalmente livre não é possível, é sentido por cada um de nós como um estado de espírito de maior contentamento, paz e, em última análise, ela vai dizer, de sanidade. Então, a inveja vai estar na contramão de um estado de mente mais capaz de poder usufruir da relação com o outro, de poder, frente às próprias faltas, né, assim, buscar no mundo, né, assim, nas outras pessoas, né, nas amizades, nos amores, no trabalho, nas parcerias, né, buscar não se completar, porque isso não existe, né, não tem como, mas buscar enriquecer o seu mundo interno a partir dessas relações com os outros. Então, a inveja vai justamente na contramão desse estado de mente que é mais rico, vai dizer ela, mais rico porque mais capaz de amar, de ser amado, de dar, de receber, de ser grato pela vida e de ser generoso também com os outros. Júlia, agora eu vou passar para ti, quero saber o que tu pensou sobre a inveja. Eu pensei em muitas coisas e pensei muito em como a arte antecipa os passos da psicanálise, como Freud já dizia, né? E, e me ocorreu alguns versos da a grande poetisa brasileira, a Valesca Popozuda, que quando ela escreve assim: desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. E, Muito bom. e essa música, né, é uma música sobre inveja, numa posição
de quem se sente invejada, né? E como a inveja tem esse aspecto, como tu falou antes, né, até da própria origem da palavra, né, de se ver com maus olhos, ou uma outra forma também de pensar na etimologia da palavra, é quem não consegue ver o outro propriamente, né? Que, Sim. Se com né, maus porque olhos no sentido de não enxergar, é isso? é, Muito tipo bom. esse invidere, né? Tipo, não ver o outro, porque na verdade está vendo a si próprio no outro, que é algo muito típico da inveja, né? Quando a Melanie Klein coloca, né, de que a inveja é essencialmente projetiva, né? E até ela faz uma diferenciação entre o que é voracidade, que é pela introjeção, né, que é um desejo de introjetar, ela vai falar do seio bom, ou do seio que nutre, ou daquela situação positiva, nutritiva. Então o voraz quer tudo para si, enquanto o invejoso ele não, não consegue essa relação de perceber que a voracidade é sua e projeta no outro a própria destrutividade, né? Isso que tu falou, né, do como a inveja tem um desejo de destruir, né, em vez de reconhecer, de destituir o outro, de destruir. Então, é uma projeção dos próprios impulsos agressivos, né? Então, muitas vezes acontece isso, né, de a pessoa que tem inveja vai constantemente reclamar da inveja do outro. Então, o outro é que me inveja, então eu destruo preventivamente, né? E isso diz respeito de uma certa frustração, né? Que é originária, né? De quando falta ao bebê a nutrição, quando falta o carinho e falta o aconchego necessário, e vai projetar nessa mãe, uma mãe que frustra e vai dizer, bom, eu quero destruir, porque isso é extremamente ligado, claro, à capacidade nutriz, porque, assim, bom, essa mãe que consegue me nutrir, não está me nutrindo agora para usar sozinha de todo esse potencial e não me dá nada. Então, eu quero destruir, né? E a inveja tem muito disso, então, dessa projeção, né? E acontece o seguinte, que sendo uma projeção agressiva, da agressividade, né, inconsciente, ah, gera uma culpa muito grande. E essa culpa impede o invejoso, ou a pessoa nesse estado de inveja, porque todos temos isso, né? Algo muito primitivo e que todos vivemos em maior e menor grau, com mais ou menos frequência, de se sentir no direito de destruir. E, ao mesmo tempo, inconscientemente sabedores de que esses impulsos agressivos foram projetados, vem a culpa, e com essa culpa a gente se torna incapaz de aproveitar o que o outro tem de bom para nos dar. E aí fica só o desejo da destruição, projetado totalmente no outro, e uma incapacidade. E por isso que a gente pode até pensar assim nessa inveja como essa incapacidade de aceitar com gratidão o que vem do outro, como algo, inclusive, emburrecedor. Algo que bloqueia a criatividade, como a Melanie Klein vai dizer, algo que não nos permite aprender, ou seja, nos nutrir das experiências emocionais que nós podemos ter com o mundo, e isso tem a ver com, sim, mais com a nutrição do que com a frustração, né? Vai começar com a própria nutrição, e aí eu quero trazer um pouco o modelo estético de psicanálise, e eu peguei um trechinho de um artigo da Ungar, que eu acho genial para destacar isso, e eu fiz uma tradução livre, aqui eu vou ler.
O encontro inicial mítico com o peito da mãe, como representante da beleza do mundo, coloca o bebê de início em uma situação de conflito. As emoções colocadas em jogo ante o impacto da beleza são demasiadas e lhe espantam. A essência do conflito estético é que não existe impacto da beleza sem conflito. E este se dá entre o que pode ser percebido, o exterior belo, e o interior, que não é observável, é desconhecido, enigmático, apenas conjecturável, e se converte desde então em mais fonte atormentante de toda ansiedade. Então, diante da beleza, né, que essa a ideia, né, que a beleza do seio, a beleza da mãe, a beleza da nutrição, a beleza do aconchego, o bebê se sente afogado por tudo isso e não consegue lidar. E esse conflito vai ser gerador de uma série de outras questões, né, inclusive da inveja. E quando a gente consegue ultrapassar essa questão da inveja, assim, me parece que, e me parece não, né? A própria Klein traz isso, né? O único remédio, por assim dizer, né? Se nós considerarmos a inveja algo que é sim de um funcionamento extremamente primitivo, algo emburrecedor, que adoece, inclusive. Então, nós podemos pensar num remédio, né? O remédio é a própria gratidão, né? É ser capaz de reconhecer no outro ou reconhecer no mundo algo que nutre. E interessante até entre destrutivo e nutritivo, né, que em português soa parecido, a nutrição vem justamente dessa capacidade de reconhecer. Só que para reconhecer, a gente precisa sustentar e superar esse conflito, né? E que é um conflito muito grande diante de algo muito belo, de querer ser belo, de querer ser capaz sozinho, de sentir raiva por não se sentir capaz de fazer as coisas sozinho e conseguir reconhecer. E isso me parece que vai gerar algo muito interessante, que é o reconhecimento de que esses impulsos agressivos e de que a inveja está em mim e não no outro. Quando a gente consegue reconhecer, tô com inveja, consegue reconhecer, poxa, como eu gostaria de ser como a Juliana, ou como eu gostaria de ter certos aspectos ou certas partes da personalidade que a Juliana tem e eu não tenho, eu sou capaz de fazer trocas e me nutrir desses aspectos e me engrandecer, né? Como tu falou antes, né? Que a própria Klein traz. E para encerrar meus primeiros pensamentos, eu vou ler o contrarótulo do vinho que eu escolhi hoje, que ainda é uma surpresa para Juliana, e que diz assim: eu vou ler, ele está em castelhano, eu vou ler em castelhano e depois eu traduzo. Al final del camino, solo recuerdas una batalla, la que libraste contigo mismo, el verdadero enemigo, la que te hizo único. Então, traduzindo aqui improvisadamente, né? No fim do caminho, só vais te recordar de uma batalha, aquela que tiveste contigo mesmo, o verdadeiro inimigo, a batalha que te fez único. Então, esse reconhecimento, e esse texto aqui são dos produtores do livro, do do vinho. vinho. E depois eu vou Dos contar a história. produtores do livro Inveja e Gratidão. Podia ser, né? Poderia ser. E acho que é justamente isso, né? Do reconhecimento de que os impulsos agressivos estão dentro da gente e que a gente projetou no outro. A partir daí a gente é capaz de reconhecer, capaz de ser grato, capaz de fundamentalmente se nutrir das experiências emocionais e crescer, né? Crescer, ser criativo, talvez não conseguir o que o outro tem, mas conseguir outras coisas, né? Foi por aí que eu pensei, assim, primeiro E tu momento aí. escolheu o vinho pelo rótulo, então hoje
Escolhi pelo rótulo, mais do que pelo rótulo, escolhi pelo nome do vinho. Opa, quer contar já ou depois? Depois. Depois? Quem sabe tu quer contar como é que foi a tua escolha? Ou não fez, Não, também não tem queria alguma outra falar ideia? brevemente assim um pouco sobre Uhum. alguma coisa, né, Júlia, que tu falou que foi tanta coisa, né? Porque eu fiquei pensando, às vezes a gente fala, né, por que é tão difícil, né, poder receber, né, o que vem do outro, poder reconhecer, poder, né, isso que a gente fala, né, o ser humano é um ser muito faltante, né? O que isso quer dizer, né? Assim, às vezes pode parecer algo vazio, né? Mas não é, né, Júlio, porque isso tem, né, coisas, né, que a gente tem que lidar que estão tão existenciais e tão difíceis, né? Porque todos nós, em algum momento, a gente vai se dar conta de que o mundo já existia antes de nós, né? Seguirá existindo depois que a gente se for, né? E nunca se sabe quando é que isso vai acontecer também, né? Quanto tempo vai durar a vida. Então, isso todas essas notícias são golpes muito duros, né? E podem fazer com que a gente reaja com um certo pessimismo em relação à vida, então nem quero mesmo, né? Alguma coisa assim. E claro, isso que tu descrevia, né? É da Virgínia Húngara, é isso? A citação que tu fizesse? Sim. Muito bonito, né? Porque é isso, né? Assim, é poder tentar botar em palavras essas experiências tão primárias, né? Assim, e que, claro, né? Tem todo assim, uma enxurrada de sentimentos, como tu estava dizendo, né? De impressões visuais, enfim, né? E como é que a gente vai se havendo com isso, né? Que vem do outro, que a gente não consegue criar sozinho e que nos coloca sempre tendo que, de alguma maneira, depender do outro, né? Porque senão, sozinho, né, a gente não se basta mesmo, né? Assim, não é da boca para fora que se diz isso, né? Então, eu acho muito interessante pensar, né, sobre quando a gente fala isso, né? Bom, por que é tão duro, né? A gente poder reconhecer o que vem do outro e tal, né? Porque não é realmente muito profundo, né? Assim, é ter que lidar com a nossa finitude, é ter que lidar com também as nossas imperfeições, né? Assim, que a gente também não é tão belo assim quanto gostaria, né? Então, tanto dentro quanto fora, né? Então, enfim, algo por aí, né? Mas quem sabe eu posso falar um pouco da minha escolha do vinho hoje, assim, né? Hoje até assim foi um pouco difícil, né? Acho que poder pensar algum vinho para poder falar sobre a inveja. Então foram duas coisas, sobretudo, duas características que me fizeram escolher esse vinho de hoje, três, porque uma característica visual, que a primeira talvez a cor, né? Assim, eu escolhi um vinho tinto, porque eu acho que a inveja é um sentimento de cor avermelhado, né? Assim, então, acho que essa foi a primeira, né, de alguma maneira, a primeira característica, mas duas sobretudo, né, Júlia, assim, então eu escolhi um vinho Carmener para hoje, né, e eu busquei algo, assim, né, que trouxesse uma acidez mais pronunciada hoje, porque a acidez é um elemento muito interessante para a vida também, não só para o vinho, mas quando muito intensa, né? A gente sabe que a acidez muito intensa ela corrói, né? E eu também queria algo de taninos mais intensos também, assim, né? Eu não entendo nada disso, mas eu dei uma pesquisada, né, Júlio? E os taninos são esse elemento que traz essa sensação de ressecamento também, né? De alguma maneira. Então, eu fui por esse caminho, assim, porque eu fiquei pensando, né, que a inveja quando não pode ser contrabalançada, assim, né, pelo amor e pela gratidão, como tu está lembrando da Klein, né, e eu também, ela torna o solo psíquico ressecado, ácido e infértil. Né? Então, hoje a minha escolha se deu por aí. Evidentemente que neste vinho está muito equilibrado, está muito gostoso, muito rico, né? Assim, mas quando não está podendo estar mais harmonizado com outros elementos, a inveja torna o nosso psiquismo realmente muito improdutivo, né? Pois é, a minha escolha foi justamente a vitória sobre a inveja. Foi nesse sentido, assim. A ver. Tanto que o meu vinho é um vinho extremamente macio, assim, com taninos super macios. Ele tem uma acidez relativamente baixa, inclusive. Um álcool um pouco mais alto, que nesse caso ajuda a ter até uma sensação de doçura na boca.
Ele é um vinho bastante frutado, é um vinho muito clássico, assim, da Argentina, que tem, em geral, são vinhos muito simples, elaborados com essa uva e com muita fruta e tal. E esse também, ele não é um vinho simples, mas ele tem bastante fruta, ele tem um pouco de complexidade também, porque é elaborado por um enólogo muito potente, né? E eu acredito que essa potência tem a ver, inclusive, com a história desse vinho. A uva que é elaborada é Bonarda, que é uma variedade assim muito antiga, assim que é uma variedade de origem italiana, mas que na Argentina era usada classicamente para vinhos muito baratos. E esse produtor resolveu recuperar essa variedade e fazer algo diferente. Né? Ele é mais conhecido por trabalhar especialmente com Cabernet Franc, que já é algo inovador, e isso vai se ligar com a história do vinho. Porque eu me refiro aqui ao vinho El Enemigo. E esse é o nome do vinho, né? E esse projeto é muito interessante, porque o Alejandro Vigil, ele é agrônomo, na verdade, trabalhava no vinhedo, e numa conversa com uma das filhas do Nicolás Catena, que é a Adriana Catena, eles resolveram fazer um projeto juntos. E assim, um exemplo de superação de inveja, na leitura que eu estou fazendo agora, não conheço talvez os detalhes suficientes da história, mas eu estou inferindo algumas coisas, porque, assim, eles estavam em Londres quando o Nicolás Catena ganhou um prêmio muito importante, que é o pai da Adriana, e o proprietário da Catena Sapata. Esse cara, ele que faz o Malbec ser o que o Malbec é hoje no mundo, porque ele planta Malbec em altitude e ganha uma expressão toda nova, que faz essa variedade se tornar símbolo da Argentina, inclusive fazendo um movimento contrário. Normalmente os vinhos do velho mundo influenciam o novo mundo, e no caso do Malbec, a Argentina influencia o velho mundo, ou seja, é uma variedade que foi recuperada na França, assim, com uma reputação recuperada. Inclusive, na França, nem é chamada de Malbec, classicamente era chamada de Côte. Passou a ser chamada de Malbec em função do sucesso da Argentina. Então, pensei assim, né? Poxa, proprietário super potente. E na volta, no avião, o Alejandro e a Adriana resolvem fazer um projeto juntos. Até poderemos, até se fosse sobre Édipo, até poderíamos pensar na situação edípica que tem aí, de pensar em fazer um projeto à parte, né? Justamente no momento em que o pai ganha um prêmio. E ela desafia ele a fazer um projeto independente e ele começa a bater cabeça. Começa a bater cabeça. E quer fazer, mas não dá certo e tal. E até que quando funciona, dá certo, ela pede para ele escolher um nome. E aí ele começa a pensar sobre sobre essa jornada dele para chegar no vinho, nesse vinho. E a ideia era um vinho para homenagear a história, homenagear a história, mas ao mesmo tempo fazer algo diferente, né? Ou seja, tem assim uma superação muito bonita. E ele se dá conta de que todas as dificuldades que ele teve foram por causa dele mesmo, de ele se achar incapaz, de achar que não conseguia. E, bom, era funcionário de uma vinícola que é super potente, super conhecida, né? Com diversos prêmios, reconhecido no mundo todo, e ele fazer um projeto independente, mesmo estando ali, ele se deu conta de que o maior inimigo que ele encontrou no caminho foi ele mesmo. E por isso que eu penso esse vinho assim como uma superação de questão de inveja, porque se fosse um funcionamento invejoso, ele talvez não conseguisse fazer o próprio vinho, talvez sequer conseguisse trabalhar nessa vinícola, se demitiria, por exemplo, não suportando o proprietário da vinícola ganhar tantos prêmios, as filhas dele serem tão reconhecidas como são, né? E dizer, não consigo estar aqui, e dizer, não, porque eles não me dão espaço, porque me invejam. Isso poderia ser um discurso possível num funcionamento invejoso. Num funcionamento de gratidão, ele consegue fazer algo novo, num projeto paralelo, numa vinícola própria, que inclusive é uma visita sensacional, porque todas as referências são a Dante Alighieri
e a Divina Comédia. Então, justamente essa passagem, né, de conhecer o submundo da gente mesmo, né, do tudo que tem no nosso inferno interior, inclusive a inveja flamejante, vermelha, como tu falou, e é engraçado que escolheu uma cor que se usa para paixão também, né? Sim, sem dúvida, claro, porque tem essa intensidade, né, Júlio, isso que, né, essa paixão que nos toma, né, que é isso, né, é um sentimento raivoso, como diz a Melanie Klein, né, se pudesse ser utilizado por bem, né, que é isso que tu está dizendo, é uma intensidade que nos interessa, né, e isso é uma coisa legal, né? Em primeiro lugar, né, Júlio, como a gente estava brincando antes, né, de iniciar a gravação, que a gente achou que tinha escolhido algo semelhante e não, né? A gente foi por caminhos diferentes e é muito interessante isso, né? Porque é sempre o caminho da subjetividade, né? Como cada um vai, né? E enfim, né? Isso que tu estava trazendo, né? Da paixão também que nos toma, né? E eu queria brincar um pouco, né, Júlio, nesse finalzinho assim da nossa conversa, que a gente não dá dicas, mas hoje eu queria brincar contigo e dar 2 dicas. Pode ser, assim, que eu fiquei pensando que em 2 questões, assim, né, para dar dicas, né? A primeira é quando a gente se vê tomado pela inveja, que eu acho que é isso que tu está dizendo, o que a gente pode fazer com isso, né? Que trabalho se pode ter a partir de um sentimento que, em princípio, né, não é bem-vindo, a gente se constrange, enfim, não gosta, né? E a segunda questão seria o que fazer quando a gente se sente alvo da inveja alheia. Então, eu queria brincar um pouco com essas 2 ideias hoje, né? E então vou começar pela primeira, né? O que fazer quando estamos habitados pela inveja, né? E eu acho que vai muito na direção disso que tu estava dizendo, né? Que foi um pouco o caminho desse, como é que chama? Esse é o enólogo, na verdade, né? Isso. Então, que seria tomar, né, Júlio? Se a gente puder tomar a inveja como um norteador de desejo, né, se desmancha esse aspecto, que é o pior aspecto da inveja, que é a destrutividade, né? E a gente pode usar isso como um motor para fazer a nossa vida andar, né? Botar a nossa vida a trabalhar, né? E não ficar justamente, né, em algo destrutivo, seja em relação ao outro, que é a mesma coisa que está em relação a nós, né? Porque o que a Melanie Klein propõe é isso, esse jogo entre projeção e introjeção, né? Não tem como fazer mal para o outro sem, de alguma maneira, isso ter um retorno sobre mim, né? Então, acho que isso, ser tomado como um norteador de desejo, é muito interessante, né? Para a gente botar isso em movimento. Seria um pouco que, às vezes, a gente chama de inveja branca, né, Júlio? Assim, que é um desejo também, né? Sem que vá esse componente destrutivo em relação ao outro, poder se apropriar disso como um desejo próprio, né? E a outra coisa que eu queria colocar em relação a essa primeira questão, quando estamos tomados por esse aspecto mais destrutivo ou invejoso, a Melanie Klein, ela bota, né, ela escreve nesse texto, né, no Inveja e Gratidão, sobre a crítica destrutiva, né, assim, e às vezes a gente pode se ver nesse lugar muito crítico em relação a alguém, né, seja um parceiro, uma parceira, um colega de trabalho, um chefe, como tu dizia, né, nesse exemplo que tu estava trazendo, e isso acho que é um sinal de atenção para a gente, né, assim, quando a gente está muito tomado por algo de uma crítica destrutiva em relação a alguém, e muito impossibilitados de poder reconhecer, nem que seja um detalhe de bom que essa pessoa pode ter, né, então acho que esse ele é também, assim, né, um certo disparador, né, de que tem algo muito destrutivo nosso que não está podendo se movimentar, né, num caminho assim mais livre de desejo, né. E agora eu vou me encaminhar para a segunda questão, que é o que fazer quando a gente sente que está sendo alvo de inveja alheia, que também Essa é para Valesca Popozuda. Essa é para Valesca Popozuda, né? Embora ela gosta, né? Ela, acho que isso mantém ela assim muito vitalizada, né, Júlia? Acho que isso dá uma força para ela, enfim, né? Mas de qualquer modo, ela consegue de alguma maneira manter isso como uma força, né? O Caligares acho que dizia isso, né? Que ele gostava de manter pelo menos uns 2 inimigos, assim, sempre muito vivos, né? Isso dava de alguma maneira, né, um certo desafio para ele e tal. Mas o meu ponto aqui seria mais num outro sentido até, né? Porque às vezes o grande perigo do sentimento de inveja alheia em relação a nós é a gente se identificar com isso, né? Eu acho que quando tu diz que o grande inimigo somos nós mesmos, vai nessa direção, porque tem, né, Júlia, assim, uma certa tendência que pode acontecer no nosso psiquismo
quando vem uma crítica de fora, né, isso que a gente está chamando, né, dessa crítica destrutiva, tem uma certa tendência, né, porque a gente tem notícias de que a gente é muito imperfeito, né, então tem uma tendência a concordar às vezes com a crítica que vem, né? Assim, eu estava me lembrando, né, Júlio, tem uma tirinha da Mafalda, não sei se tu já viu essa, que ela aparece dizendo assim, né, se você for falar mal de mim, me chame, sei coisas terríveis a meu respeito, né, que é isso, assim, né, porque a gente tem notícias, a gente sabe, né, que a gente é habitado por sentimentos muito hostis, situações que a gente já viveu em que a gente não foi nada nobre, né, enfim, então tem todo um lado nosso que vai concordar, né, com isso que pode vir de fora, ou pode ser uma projeção nossa também, como tu está dizendo. Então, o grande perigo é a gente, ao concordar, responder a isso, né, numa linguagem também, né, muito corriqueira, assim, né, se boicotando, dando tiro no próprio pé, né, atacando as próprias capacidades. Então, esse eu acho que é um ponto bem legal da gente poder pensar, né, que poder não se identificar com isso, né, ou botar em questão, né, por que eu acredito nisso, por que eu vou responder a isso, né, eu acho que já é um grande trabalho de elaboração psíquica, assim, né, e que faz a gente não precisar ficar fixado nisso de ter que se detonar, né? Então, que é sempre um elemento muito presente, né, na nossa escuta psicanalítica, né, esses elementos de autodestruição, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal da gente poder pensar também, né? Claro. E até complementando, assim, eu lembrei daquela frase, assim, famosa, né, volta e meia citada do Oscar Wilde no Retrato de Dorian Gray, que é aquela: a cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular, é indispensável ser medíocre. Claro, é uma frase super provocativa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente, assim, até por princípio de realidade, né? Não há regra que resolva tudo, né? Tipo, se eu tô sentindo inveja, pode ser um direcionador de desejo, pode também ser aspectos destrutivos que eu não estou lidando bem, e tem várias coisas ali, né? E também, quando eu me sinto invejado, tem que cuidar para não se identificar. Ao mesmo tempo, pode ser algo de que, bom, uma crítica, por mais destrutiva que possa parecer, talvez tenha algo aí realmente que possa me ajudar a me ver um pouco melhor, de uma maneira um pouco menos narcísica. E pode também ser um sinal de que a gente está fazendo uma coisa boa. Tudo isso Uhum. pode ser, e a gente precisa Tudo. ter uma certa tranquilidade, É. porque às vezes a gente se sentir invejado, poxa, é porque a gente está fazendo algo legal mesmo. Sim, sim, claro que sim. Tu E, sabe que uma vez um né? colega nosso, de quem nós dois gostamos muito, me disse alguma coisa assim, né? Sabe, Juliana, que o melhor elogio, às vezes, é alguém falando mal de ti, né? Me falou isso numa situação, né? Sim. E aí, claro, né? Porque é isso que tu está dizendo, né? Porque pode revelar que a gente está se destacando ou aparecendo, enfim, né? E é claro que é uma forma brincalhona de dizer, né? Um aspecto da verdade. Sim. E como a gente está falando de parte da verdade, né, Júlia, assim, também, por outro lado, talvez o melhor elogio seja aquele que a gente pode fazer também verdadeiramente, né? Podendo reconhecer algo de muito próprio, de autêntico que o outro tem, e podendo também experimentar uma certa felicidade pelo outro, né? Alguma Sim. coisa assim, né? Que isso também é possível, vamos dizer assim, né? Reconhecer que eu não tenho o que tu tens, mas que eu admiro o que tu tem, e que ao fazer isso eu não me sinto empobrecida, né? Porque acho que a Melanie Klein fala muito disso, né? Também assim, né? Pelo contrário, né? Que a gente possa se sentir também de alguma forma usufruindo, né? Assim, ao compartilhar e reconhecer o que vem do outro, né? Com certeza. E eu vou terminar com uma outra provocação. Diga. Mas assim, é para terminar mesmo, porque acho que daria um. Acho não, tenho certeza que daria, e dá, por isso já é uma proposta para um próximo podcast, ou para um novo episódio, que é: nós estamos falando sobre inveja em todo esse episódio, e nós não falamos em nenhum momento de uma das grandes polêmicas da psicanálise, que é a inveja do pênis. Mas essa eu acho que merece um episódio inteiro para isso. Sim, sim, não foi à toa, eu acho, né, Julia? A gente escolheu outro caminho, né? É isso Mas aí, acho muito que bem. sim. Bom, ficamos por aqui hoje. Foi um
prazer poder falar sobre esse tema que é tão importante e ao mesmo tempo tão difícil. E nada melhor do que terminar esse episódio agradecendo. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Júlio, um prazer, sempre um prazer. Saúde! Saúde.